E aí, galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu, professora Tabita Maciel, estou aqui novamente com você. A gente vai estar, então, trabalhando, tá? O conteúdo da unidade 2 para recuperação. Na vida a gente, às vezes, tem aí uns percalços pelo meio do caminho. E aí, a gente tem uma recuperação pelo meio, né? Vamos lá, então? O que a gente viu aí? A gente teve esse conteúdo trabalhado pelo professor Silvio, não, Silvinho. E aí a gente tá então aqui com a aula 37.1, tá certo? O que a gente vai ter aqui? Citoplasma das células procariontes e eucariontes. Estruturas citoplasmáticas 1, 2 e vamos falar sobre o metabolismo energético 1 e 2. É o nosso conteúdo de revisão. Pega o teu material, se você titubeou em algum momento dessa unidade, né, desse conteúdo, você agora vai ter que se concentrar. Então vamos lá? Aula 23.1, que é o citoplasma das células procariontes e eucariontes. A gente falou sobre a organização geral do citoplasma, dos ribossomos e dos peroxissomos, certo? Sem perda de tempo, vamos lá para o nosso material. Então, a gente tem ali o citoplasma da célula. Esse citoplasma também chamado de citosol, né? Hialoplasma, tá certo? Tá tudo junto, muito bem aí. Então, o que é o citoplasma? É aquela região que a gente vai encontrar aí entre a membrana plasmática e nas células eucarióticas, entre o núcleo, tá? Então, toda aquela região ali entre a membrana e o núcleo. E na célula procariótica, você vai ter aí a membrana e aquilo ali que está próximo ao nucleóide, lembram? Que é onde a gente vai ter o material genético nas células que não tem, então, o núcleo, que são as células procarióticas. Tranquilo? Então, essa substância, né, essa região, ela é uma região gelatinosa, né? Só que ela tem uma consistência diferente, próxima ao núcleo de uma célula eucariótica e próxima à membrana. Então, a gente vai ter o endoplasma, tá? Um pouco mais fluido, e na parte mais externa o ectoplasma, onde você vai ter uma consistência mais gelatinosa. Nesse citoplasma você vai encontrar também túbulos, né, de proteínas que vão formar o citoesqueleto para dar todo o design. Então, a gente fala, quando a gente lembra do citoplasma, a gente lembra que é uma região que vai dar forma à célula. De acordo com a consistência desse citoplasma, ou citosol, você vai ter, então, a formação dessa célula. Olha que legal, né? Vamos dar uma olhada no material lá. Então, esse citoplasma apresenta-se constituído por água, proteínas, sais minerais e açúcares, tá certo? Então, dentro desse fluido todo, você vai encontrar todas as substâncias, você vai ter estrutura citoplasmática ou organela citoplasmática, que é a que a gente vai falar agora, tá? Que são as estruturas que têm várias funções, assim como os órgãos dentro do nosso corpo. Foca lá no slide. Então, as estruturas citoplasmáticas dentro dessa aula foi trabalhada, então, os ribossomos, tá? E os peroxissomos, tá ali. Então, o que são os ribossomos? Olha só, o professor Silvinho falou na aula, deu um conteúdo em que você tem as duas subunidade maior, subunidade menor. Esses ribossomos são importantíssimos para a síntese, auxiliam na síntese de proteínas. O que vai acontecer? Lembram lá do DNA sofrendo processo de transcrição, formando o RNA mensageiro. Agora esse RNA mensageiro vai se unir a essas duas subunidades e você vai ter a codificação para formar as proteínas. Sem os ribossomos não acontece esse processo. Olha a importância deles. E esses ribossomos vão estar presentes tanto nas células procariontes, dos organismos procariontes, quanto nos organismos eucariontes. Tá certo? Vamos lá para os peroxissomos. Então, a gente tem aí esses peroxissomos. Vão estar presentes somente nas células eucarióticas, tá bom? E aí você vai ter tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Essa é uma estrutura muito importante, era confundida aí com os lisossomos, porque também é como se fosse uma bolsa que contém enzimas. Só que esses peroxissomos, eles vão ter uma enzima específica chamada de catalase. Essa catalase vai fazer o processo de
transformação de uma substância que é o peróxido de hidrogênio, H2O2, que é água oxigenada, né, que nós conhecemos, e vai estar reagindo, fazendo essa reação química, transformando isso em água e oxigênio. Por que acontece isso? Presta atenção. Quando as outras enzimas que estão presentes dentro do peroxissomo agem, né, sobre aminoácidos, sobre os lipídios, eles acabam produzindo esse peróxido de hidrogênio e ele, em grandes quantidades, ele fica tóxico para a célula, causa mal. E o que vai acontecer? Eles precisam, então, da enzima catalase, que está presente somente dentro dos peroxisossomos, que vão fazer esse processo, né, degradando aí isso em água e oxigênio e a célula fica tranquila. Tranquilo? Vamos seguindo aí? Então, vamos olhar uma questãozinha. Questão 1, adaptada, né? Na coluna da esquerda, encontram-se os nomes de organelas celulares e na coluna da direita, importantes processos fisiológicos. Marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas colunas. Então, você tem aí, ó, as organelas que a gente separou. Pode colocar ribossomos, mitocôndrias, peroxisossomos, complexo de Golgi ou complexo golgiense e os lisossomos. Vamos dar uma olhada nos processos que nós temos, então. Letra A, síntese de ATP. A gente tem lá as mitocôndrias, lembram? Então, as mitocôndrias vão estar realizando o processo de respiração celular, produzindo essas moléculas altamente energéticas, que são a adenosina trifosfato, que é o ATP, tá? Então, ali são responsáveis, são as mitocôndrias, olha lá. B, empacotamento e formação de grãos de secreção. Existe uma organela específica, que é o complexo golgiense, que vai realmente fazer esse processo de empacotamento de substâncias, tá? E também de transporte através de vesículas, tá? Dentro do citoplasma da célula. Seguindo. Aí você tem a síntese de proteínas. Lembra das duas subunidades? Então, nós vamos ter aí os ribossomos com essa ação fisiológica. Digestão intracelular é realizada pelos lisossomos, tá? E desintoxicação da célula. Nós vamos ter aí a ação dos peroxissomos. Então, a única alternativa que nos resta, letra E, tá? Letra E, você tem 1C, 2A, E, 3E, desculpa, 4B e 5D. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, na aula 24, a gente falou sobre as estruturas citoplasmáticas 1, os lisossomos e os vacúolos e os retículos endoplasmáticos. Vamos lá. Então, nessa aula, a gente falou sobre o retículo endoplasmático. A gente viu que existem dois tipos de retículo endoplasmático. Olha aqui para mim. Existe o retículo endoplasmático liso e o rugoso. O rugoso, ele vai estar ali bem próximo ao núcleo, tá? E ele é responsável aí pela sintetização de proteínas junto com os ribossomos que estão aderidos à sua superfície, que por isso ele é chamado de rugoso. E aí você tem algumas estruturas mais tubulares, que é o retículo endoplasmático liso, que a sua grande função vai estar responsável ali pela sintetização, então, de lipídios, além de outras funções também realiza o processo de desintoxicação em células específicas, como as células do fígado, tá bom? Vamos seguindo? A gente falou sobre os vacúolos também. Esses vacúolos vão estar presentes de tamanhos diferentes nas células jovens, vegetais e nas células mais maduras da célula vegetal. Então, quando a célula vegetal é bem novinha, ela tem os vacúolos pequenininhos. E esses vacúolos, de acordo com o amadurecimento dessas células, nesse organismo vivo, elas vão se fundindo, vão formando esse vacúolo que vai ficar ocupando boa parte da célula vegetal. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter esse processo, nesse vacúolo, com substâncias ali dentro, principalmente água, onde você vai ter o controle osmótico aí, tá? Vamos seguindo? E os lisossomos que vão realizar a digestão intracelular, onde você vai ter tanto o processo de fagocitose quanto o processo aí de autofagia sendo realizado por essas vesículas, né, que contém muitas enzimas que vão digerir aí essas substâncias. Tranquilo? Vamos dar uma olhada ali numa questãozinha. A organela que é bem desenvolvida apenas em células de certos órgãos, como o fígado e as gônadas, é complexo de Golgi, B, lisossomos, C, retículo endoplasmático rugoso, D, vacúolos
E retículo endoplasmático liso. Lembra que nós estávamos falando, o professor Silvinho ali falou sobre questão, né, aprofundou um pouquinho sobre retículo endoplasmático liso, e a gente viu que em algumas células, né, células de órgãos específicos, como as células do nosso fígado, vão precisar realizar um processo de desintoxicação, quase não sai, das células, né, de algumas substâncias, por exemplo, excesso de medicamentos, tá? Álcool. E aí, o que vai acontecer? Os lisossomos, os retículos endoplasmáticos, retículo endoplasmático liso vai ser maior porque ele vai ter essa funcionalidade ali, tá bom? Tranquilo? Então, o processo de desintoxicação vai estar acontecendo ali pelo retículo endoplasmático e vai estar mais avantajado nessas células específicas. E a opção ali que nós temos, vamos lá? Letra E, então. Certinho? Seguindo. Estruturas citoplasmáticas 2. E a gente tem, então, o complexo golgiense, cloroplastos e as mitocôndrias, tá bom? Vamos lá, então. Complexo golgiense são bolsas, né, que vão realizar, então, próximas ali da membrana plasmática, tá certo? Próximas ali do retículo endoplasmático rugoso, porque ela vai estar recebendo algumas partículas ali. E aí o que vai acontecer? Ele vai empacotar aquelas que não estão sendo precisas, a célula não precisa imediatamente, vai empacotar. Quando ela empacota, ela vai formar, assim que a célula precisar, vai formar as vesículas, né? Recebe do retículo endoplasmático rugoso ali pela face cis e na face trans do complexo de Golgi, ela vai liberando secretando essas vesículazinhas. São essas vesículas que formam os lisossomos, tá? A partir do complexo de Golgi. Vamos lá então olhar? Aí a gente tem os cloroplastos. Os cloroplastos presentes nas células dos seres, né, fotossintetizantes, como as plantas, tá? Que vão permitir o processo que é a fotossíntese, uma das vias metabólicas mais utilizadas. Vamos lá olhar o material. Então, esses cloroplastos vão realizar a fotossíntese e nós temos as mitocôndrias realizando, então, o processo de obtenção de energia a partir da respiração celular. Tá certo? Então, mitocôndrias vão realizar o processo de respiração celular e os cloroplastos vão estar realizando o processo de fotossíntese. Para os seres autotróficos e os seres, né, heterotróficos, aí a respiração celular. Seguindo, vamos lá? Vamos ver uma questãozinha em relação a esse assunto. Sobre as mitocôndrias, é correto o que se afirma em letra A, essas mitocôndrias estão presentes nas células em geral? Não, né, galera? Nas células procarióticas, por exemplo, não tem mitocôndrias. B. Em seu interior ocorre a quebra das moléculas de água, as quais fornecem hidrogênio na formação da glicose. Tudo misturou e tudo, né? Então, a gente vai ter quebra da molécula de glicose na mitocôndria, porque você está se tratando da via metabólica chamada de via de respiração celular, tá? Então, não é a quebra da água. C. Sua realização se dá somente no período de formação. Cadê? Desculpa, sua realização se dá somente no período da manhã. A gente tem essa diferença aí, tá? Do processo ocorrendo manhã e noite, mas não é na respiração celular que está ali relacionada com a mitocôndria. A gente já tem um outro processo, outra via, que é a fotossíntese, tá? Fase clara, fase escura, lembra? Ok, vamos continuar. E a letra D. Em seu interior ocorre a quebra da molécula de glicose para a obtenção de energia pelas células. Perfeito, né? Sim, porque você vai ter a quebra da molécula de glicose e aí você vai ter, obviamente, a formação de ATPs, né? Que são 38 ATPs aí formados nesse processo. Muita energia, né? É uma das vias metabólicas que mais gera energia para a célula. E letra E é responsável pelo processo de fotossíntese. Então, a gente tem a letra D, tá? Seguindo, metabolismo energético, então respiração celular, aeróbica e anaeróbica e a fermentação. Na respiração celular, você tem a via que utiliza oxigênio, por isso é chamada a
a utilização aeróbica, né? Com a presença de oxigênio. E você tem um processo de fermentação também que vai ocorrer sem a presença de oxigênio. E essa fermentação, ela tem 3 tipos: a alcoólica, a lática e a acética. A acética vai ir através das bactérias, acetobactérias, que vão produzir o ácido acético, a lática através dos lactobacilos, que vai produzir o ácido lático, e a alcoólica ali acontecendo. Todas elas vão produzir uma quantidade muito inferior de energia através do processo de fermentação, ao contrário do que você vai ter na respiração celular, tá? Então, a fonte de energia maior é a respiração celular, que vai produzir aí 38 moléculas de ATP, que você tem na fermentação somente 2 moléculas de ATPs, que o professor Silvinho falou aí durante a aula, correto? Continuando ali. Então, em relação ao metabolismo energético das células 2, você tem aí a fotossíntese e a quimiossíntese, tá bom? Olha aqui, fotossíntese, os seres clorofilados vão estar realizando, perfeito? E a quimiossíntese, você vai ter uma outra situação. O que a gente tem na fotossíntese? Você tem uma fase clara e uma fase escura, não é? Fase clara, onde você precisa obrigatoriamente da luz solar, você vai ter a quebra da molécula de água, que é a hidrólise, e você vai ter o evento chamado fotofosforilação, onde você tem ali a clorofila, né? Os fotossistemas sendo utilizados ali. E na fase escura, que não ocorre na presença de luz, não precisa, né, da luz, mas ela depende dessa fase clara, desse momento da fase clara, tá bom? O que vai acontecer aqui? O ciclo de Calvin, onde você vai estar tendo a utilização do CO2, que vai estar, então, ali entrando nesse ciclo e produzindo o que na fotossíntese? O oxigênio, que todos nós precisamos, também a molécula de glicose. No processo de fermentação, dá uma olhada lá, então, no nosso material. Vamos lá. Olha lá, fase clara, fase escura, tá bom? Lembrando que essa fase clara aí, que tem a hidrólise, né, tem a fotofosforilação, vai estar ocorrendo aí, tá? Durante todo o dia, e a fase escura durante a noite, né, sem a presença de luz, que vai ter aí o ciclo de Calvin, tá bom? E aí, o que é importante a gente estar frisando aqui? Você vai ter produção, então os produtos da fotossíntese são o oxigênio e a glicose. Quando a gente fala aí da quimiossíntese, você vai ter outras substâncias orgânicas sendo utilizadas aí, tá? Ou substâncias inorgânicas, na verdade. Então, você pode ter o enxofre, você pode ter o sulfato, né? Você pode ter o fósforo, o ferro, tá? Sendo utilizados para produzir as moléculas orgânicas. Lembram das bactérias lá, das fontes termais, né? As bactérias extremófilas. Então, elas vão optar por essa via metabólica que é a quimiossíntese, tá bom? Que não precisa da energia solar. Tá certo, galera? Então, olha só. Dentro desse conteúdo, a gente viu aí os processos, né, nessa revisão, os 4 processos de vias metabólicas: fermentação, quimiossíntese, fotossíntese e a respiração celular. O que a gente pode focar aí na respiração celular? Você vai ter, na respiração celular, você vai ter a glicólise, lembram? Você vai ter o ciclo de Krebs e você vai ter a cadeia transportadora de elétrons. Lembram? A única fase dessas 3 fases que ocorrem na respiração celular, a única fase em que você vai ter no citosol ou citoplasma da célula é justamente qual? A glicólise. As outras 2 vão ser realizadas dentro das mitocôndrias. Tá certo, galera? Eu espero que você faça uma excelente prova, tá bom? Tchau, tchau!